Eu sou o professor Carlos Bonafé e o tema dessa apresentação no curso de metabolismo é síntese de ácidos graxos. O contexto desse estado metabólico é uma situação de grande oferta de alimentos. Em relação à natureza das moléculas ingeridas, os ácidos graxos da ingestão, que geralmente vêm da forma esterificada triacilglicerol, são absorvidos como ácidos graxos para posterior reesterificação. Proteínas e carboidratos são degradados até suas unidades mínimas, respectivamente aminoácidos e monossacarídeos, para serem absorvidos. A capacidade de armazenamento dessas moléculas no organismo, como proteínas e glicogênio, é bastante limitada. Assim, o excesso desses metabólitos vindo da alimentação é em grande parte metabolizado a ácidos graxos e é estocado após reesterificação a triacilglicerol. Infelizmente, a maneira que estocamos nossas reservas no organismo nos engorda de modo praticamente ilimitado. Isso vai de encontro à distribuição de biomoléculas no organismo, visto anteriormente nesse curso, sendo que um aumento na nossa reserva energética é através de triacilglicerol. Vários órgãos são capazes de sintetizar lipídios, entre eles o tecido adiposo e o fígado. Vamos ter agora uma visão geral da síntese de ácido graxo, o que será visto e quais os tópicos principais desse assunto. Veremos inicialmente condições fisiológicas e metabólicas para ocorrer a síntese de ácidos graxos. Isso se relaciona à importância da síntese para o organismo. Vamos observar que o acetil da acetilcoenzima A é a matéria-prima na síntese do ácido graxo nascente. É produzido na mitocôndria e tem que ser transportado ao citossol. Veremos que tal transporte é via citrato. A acetilcoenzima A no citoplasma deverá ser ativada a malonil-CoA. Veremos o porquê. Outro aspecto importante é o poder redutor no citoplasma, que é protagonizado pelo NADPH. Discutiremos a necessidade do poder redutor. Em relação à síntese da cadeia nascente de ácido graxo, veremos a ácido graxo sintase, uma proteína com uma longa cadeia polipeptídica com propriedade multienzimática. As reações catalisadas pelo ácido graxo sintase serão mostradas. Finalmente, ocorre a saída do ácido graxo palmitato, que pode sofrer mudanças posteriores. O armazenamento dos ácidos graxos é através da esterificação como triacilglicerol. Vimos que os ácidos graxos são degradados através da beta-oxidação, com formação de unidades de acetil-CoA correspondente ao número de pares de carbono do ácido graxo original. No caso da síntese de ácidos graxos, ocorre a adição de 2 em 2 carbonos de acetil-CoA. Assim, o palmitato consome 8 moléculas de acetil-CoA. Temos 2 desafios nessa síntese, que é a ligação dos carbonos de acetil-CoA em uma cadeia de vários carbonos e proceder ao processo de redução dos carbonos que são adicionados nesse processo. Vamos estudar aqui a síntese do palmitato, ácido graxo de 16 carbonos, que é precursor de vários outros ácidos graxos também encontrados no organismo. Em relação ao local da síntese na célula, enquanto a beta-oxidação ocorre na mitocôndria, o local de síntese dos ácidos graxos é o citossol. Isso é fundamental porque todo o ambiente e oferta de substratos no citoplasma devem estar presentes, como veremos. Como mencionado, no citossol, para as reações que envolvem redução que devem ocorrer na síntese de ácidos graxos, a participação de um agente redutor eficiente é fundamental. Vamos definir essa condição como presença de um poder redutor. Veremos mais para frente esse aspecto. Também é importante a disponibilidade de acetil-CoA citossólico. Para tal, sabemos que um grande fornecimento de acetil-CoA para a síntese de ácidos graxos vem da glicose, que sofre glicólise até piruvato
entra na mitocôndria e, finalmente, origina acetil-CoA. Assim, é necessário que essa produção seja exportada da mitocôndria para o citosol. Veremos como isso acontece, lembrando que as coenzimas da mitocôndria e do citossol não se misturam. Considerando a glicose vinda de uma alimentação normal, a situação fisiológica leva a um aumento na glicemia, com significante entrada de glicose no hepatócito. Ocorre assim na célula grande atividade da via glicolítica, sendo que o produto final, o piruvato, entra na mitocôndria e dá origem à acetilcoenzima A. Como está o ciclo de Krebs? Acontece que reações anapleróticas, aquelas que levam a aumento de intermediários do ciclo, ocorrem, por exemplo, através da metabolização de aminoácidos e mesmo da carboxilação de piruvato formando oxalacetato, já que existe grande quantidade de piruvato nessa condição metabólica. Importante, não ocorre fuga de oxalacetato via malato da mitocôndria para o citossol, pois a gliconeogênese está inibida. Nessas condições, a acetilcoenzima A se condensa com o oxalacetato, formando citrato. O excesso de ATP e NADH mitocondrial, devido ao grande fornecimento de substratos, leva a uma inibição da enzima isocitrato desidrogenase, colaborando assim para um acúmulo ainda maior de citrato. A mitocôndria tem um translocador de citrato na membrana, portanto, é permeável a esse metabólito, ocorrendo significativa saída de citrato ao citossol. Como vimos, após condensação da acetilcoenzima A intramitocondrial com o oxalacetato formando citrato, o mesmo sai ao citossol. O citrato citossólico sofre lise para oxalacetato e acetil-CoA, reação dependente da hidrólise do ATP, pois a ligação da coenzima A com o grupo acetil é bastante energética. Nota-se que a coenzima A da mitocôndria e do citossol permanecem nos respectivos compartimentos. Temos agora disponível a acetilcoenzima A citoplasmática para a síntese de ácidos graxos. Completando esse processo de transporte, o oxalacetato é reduzido a malato às custas de NADH e o malato sofre uma descarboxilação oxidativa piruvato através da enzima málica às custas de uma coenzima oxidante muito parecida com o NADP, que falaremos em seguida. Completando o processo, o piruvato pode então entrar na mitocôndria, sofrer carboxilação, a oxalacetato às custas de energia, podendo se condensar a nova acetilcoenzima A para formar outra molécula de citrato, continuando a exportação de acetil e formação contínua de acetil-CoA citoplasmático. Assim, para o transporte de uma acetilcoenzima A, há o gasto de 1 ATP na cisão do citrato fora da mitocôndria, 1 ATP na carboxilação do piruvato após a entrada na mitocôndria, gastando um total de 2 ATPs, o gasto de 1 NADH na redução do oxalacetato citoplasmático e o ganho de 1 NADP reduzido na oxidação do malato a piruvato. É notável o fato que essa coenzima reduzida é fundamental em processos de síntese, como a síntese de ácidos graxos. O NADP é muito parecido com o NAD, mas tem um fosfato adicional. Assim tem o grupo niacina, derivado do ácido nicotínico, a vitamina B3, com propriedades de oxirredução semelhantes. Como o fosfato adicional do NADP o torna bem mais negativo, isso leva a coenzima a ser reconhecida por outras diferentes enzimas. Assim, na oxidação do malato, o NADP+, se reduz a NADPH. A necessidade de um poder redutor, como na síntese de ácidos graxos, é que o produto final é bastante reduzido. O NADH seria uma molécula excelente por suas características de potencial de oxirredução, mas seria necessário que o NADH estivesse em altas concentrações no citoplasma. Essa condição inviabilizaria a via glicolítica, que depende de altas concentrações da forma oxidada do NAD, como já mostrado anteriormente.
No entanto, a utilização de uma molécula similar, como no caso do NADPH, é muito adequada para atuar em processos de redução. Isso não interferiria com a glicólise, que usa o NAD+. É essa a estratégia utilizada pelas células para processo de síntese, não só de ácidos graxos, mas como grande variedade de biomoléculas. Assim, no citoplasma, vemos que o NADPH é mantido em alta concentração em relação à sua forma oxidada NADP+. Isso torna o NADPH a coenzima responsável pelo poderoso poder redutor da célula que está localizado no citoplasma. Para a manutenção dessa relação, a célula mantém uma via metabólica que utiliza a glicose, que é a chamada via das pentoses fosfato, ocorrendo nessa via processos de oxidação para a produção de NADPH. Essa via também é responsável pelo fornecimento de ribose, uma pentose, ou seja, carboidrato com 5 carbonos, importante na síntese dos nucleotídeos. Nota-se no metabolismo que estamos estudando que tanto a via das pentoses como a oxidação do malato a piruvato fornecem NADP reduzidos. Como veremos, cada processo contribui com mais ou menos metade do fornecimento do NADPH na síntese de ácidos graxos. Temos assim no citossol o poder redutor representado pelo NADPH e os substratos carbônicos necessários à síntese, dados pela acetilcoenzima A. Outro obstáculo a ser vencido é que a adição de 2 em 2 carbonos na cadeia nascente do ácido graxo necessita de energia adicional para que a ligação carbono-carbono ocorra. A estratégia adotada pela célula é de proceder uma ativação da acetilcoenzima A, uma energização da molécula, que tem, portanto, custo energético para a célula. Essa ativação é feita através de uma carboxilação da acetil-CoA a malonil-CoA, através da combinação com um íon bicarbonato às custas de hidrólise de ATP. A reação é biologicamente irreversível e catalisada pela enzima acetil-CoA carboxilase. Esse é um importante ponto de regulação da síntese de ácidos graxos. Em mamíferos, a modulação da atividade da acetil-CoA carboxilase é dependente de vários fatores, sendo um deles o citrato, que atua como ativador. Isso é muito conveniente, pois sua presença no citoplasma se deve ao estado fisiológico já discutidos, relacionado ao amplo transporte de acetil-CoA da mitocôndria ao citoplasma. A biotina, derivada da vitamina B7, é grupo prostético da acetil-CoA carboxilase, atuando no carreamento de CO2. A reação é muito parecida com a reação catalisada pela piruvato carboxilase. Nesse caso, o piruvato é carboxilado a oxalacetato, sendo uma importante reação anaplerótica e também importante na gliconeogênese. A síntese do ácido graxo é um processo químico inverso à degradação. Assim, a molécula sofre condensação da acetilcoenzima A, redução, desidratação e nova redução, enquanto que a beta-oxidação apresenta etapas de oxidação, hidratação, nova oxidação e lise do ácido graxo sob forma de acetil-CoA. Nos animais, a síntese é catalisada por uma proteína chamada de ácido graxo sintase, que tem várias regiões ou domínios com as distintas atividades enzimáticas presentes. Vamos aqui também chamar esse complexo enzimático de sintase. Inicialmente, a sintase é carregada através do domínio chamado de proteína transportadora de acila, ou ACP, com acetil, a partir de acetil-CoA, formando acetil-ACP. Como vemos, essa porção tem ácido pantotênico, grupo idêntico à parte da coenzima A que liga o acetil, se tornando a molécula toda acetil-CoA.
Nesse caso, vemos que o ácido pantotênico é um grupo prostético da enzima. É um grupo derivado da vitamina B5. O ACP sempre recebe novos substratos para a cadeia nascente. É uma verdadeira porta de entrada dos carbonos na cadeia de ácido graxo. O primeiro deles é o grupamento acetil da acetilcoenzima A. Veremos que os próximos a entrar são, todos os demais, grupamentos malonil vindos da malonil-CoA. Vamos aqui representar de uma forma mais sintética o acetil-CoA e a proteína carreadora de acila ligada ao ACP, o acetil-ACP. A síntese de ácido graxo se inicia com a entrada do grupamento acetil da acetil-CoA, que é recebido pelo ACP, formando acetil-ACP. A enzima de condensação KS, abreviação de cetossintase, do inglês ketossintase, domínio da ácido graxo sintase, recebe o grupamento acetil do acetil-ACP, que se liga a uma cisteína no seu grupo SH. A liberação do ACP livre, que pode então proceder à segunda entrada de carbonos. Assim, o ACP, através da malonil-CoA, se liga ao grupamento malonil, liberando coenzima A. Temos agora o malonil-ACP. A enzima de condensação KS, que está ligada ao acetil, catalisa a ligação do mesmo a dois carbonos do malonil-ACP. Nessa condensação ocorre formação de cetoacetil-ACP, com saída de CO2 correspondente à carboxila terminal do malonil, sendo essa quebra de ligação utilizada como energia de condensação acetil-acetil. Assim, podemos considerar que essa ligação gasta um ATP indiretamente, lembrando da ativação da acetil-CoA malonil-CoA com consumo de ATP. Observamos que o grupamento cetona da cetoacetil-ACP é bastante oxidado e, para comparação, é interessante observar um ácido graxo de cadeia curta que tem caráter predominantemente de hidrocarboneto, por isso, inclusive, que é bastante hidrofóbico. A sequência de reações que o cetoacetil-ACP é submetido envolve 3 outros domínios da sintase, com 3 atividades enzimáticas distintas. Inicialmente ocorre redução às custas de NADP reduzido. Em seguida, a molécula é desidratada, ocorrendo nova redução, utilizando NADP reduzido novamente. O processo é bastante simples, embora os nomes das enzimas e intermediários possam assustar. Dando um zoom nas moléculas para melhor visualizar as mudanças ocorridas já mostradas, o cetoacetil-ACP sofre uma redução utilizando NADPH, para em seguida ocorrer uma desidratação. Após essa etapa, a molécula sofre outra redução às custas de nova molécula de NADPH, com o produto tendo a cadeia reduzida. Assim, de grupo cetona, a molécula passa a ter grupamento álcool. Com a desidratação, a molécula fica em um estado de insaturação. E com a nova redução, finalmente atinge uma característica local de hidrocarboneto saturado, portanto, com máxima redução. Após redução completa, a cadeia de ácido graxo nascente novamente se liga ao domínio enzima cetossintase, agora com 4 carbonos, formando butiril-KS. Isto é necessário para deixar a ACP livre e receber mais um grupamento malonil da malonil-CoA, formando malonil-ACP. Lembrando que a ACP é a porta de entrada dos novos carbonos da cadeia nascente. A cetossintase catalisa, então, a condensação do grupo butiril, que está carregando a 2 carbonos da malonil-ACP, liberando CO2. Esse CO2 vem da carboxila terminal do malonil-ACP, fornecendo a energia para o elongamento da cadeia de ácido graxo nascente. Novamente, aqui temos novo grupamento cetona, desta vez do cetobutiril-ACP, que é bastante oxidado, sendo necessárias as mesmas etapas de redução, desidratação e nova redução para a posterior adição de mais 2 carbonos.
Esse processo ocorre até que a cadeia complete 16 carbonos. Temos então o palmitoil ACP. Quando atinge esse comprimento, o domínio da ácido graxo sintase, com atividade de tioesterase, hidrolisa o complexo, liberando o palmitato, ácido graxo de 16 carbonos, deixando livre a ACP para o início de síntese de um novo ácido graxo. No total, a síntese de palmitato leva a um gasto de 1-acetil-CoA e 7-malonil-CoA, esses últimos necessários para as 7 condensações, além do gasto no transporte de 8 moléculas de acetil-CoA da mitocôndria ao citossol via citrato. Na cadeia de ácido graxo nascente, há gasto de 14 NADP reduzidos. Há um gasto de 7 acetil-CoA que foram ativados em malonil-CoA, com gasto de 1 ATP por ativação, totalizando 7 ATPs. Em relação ao transporte de 8-acetil-CoA da mitocôndria ao citossol, há um gasto de 2 ATPs por molécula transportada, totalizando 16 ATPs. Além disso, ocorre consumo de 8 NADH no citossol e produção de 8 NADPH. Assim, a produção de palmitato gasta 8-acetil-CoA, 23 ATPs, 8 NAD reduzidos e 6 NADP reduzidos. Após a liberação do palmitato pela ácido graxo sintase, o mesmo pode sofrer diferentes modificações, como alongamento ou insaturação. A síntese de triacilglicerol, que é o modo de armazenamento de grande parte dos lipídios, ocorre principalmente no fígado, em parte no retículo endoplasmático e em sua membrana, com utilização de glicerol 3-fosfato e 3 moléculas de ácido graxo. O triacilglicerol é então exportado ao tecido adiposo. É importante considerar que tanto as vias de síntese como as vias de degradação têm que ser altamente reguladas e com alguns gastos de energias adicionais para garantir plena espontaneidade quando o processo tiver que ocorrer, sendo interessante situar sempre essas vias nos contextos fisiológicos e mesmo patológicos que ocorrem.